Tudo bem? Muito boa tarde a todos. Estamos em live mais uma vez, agora de tarde, né? Às 14 horas. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar com o Arley Alves, né? Com a doutora Fernanda. Mas antes, né? Vamos falando aqui com as pessoas que estão chegando. Aqui é o Luciano, a Letícia. Vamos chamar aqui. Então, você que vai entrando, clica aqui no aviãozinho, vai chamando as pessoas aí, onde elas vão poder aqui tirar suas dúvidas. Então, assim, manda aí para todo mundo, para a gente poder iniciar a nossa live, que hoje vai ser super interessante. A gente vai falar um pouquinho também sobre O1, sobre os seus vistos. Já vou aceitar aqui, tá, Arley? Só dando um alô aqui, convidando o pessoal, deixando a galera acessar aqui a live. Então, vou falar aqui com a Luana, Masterchip, Ana Paula, Jana, Arley, boa tarde, boa tarde. Vamos ir compartilhando aqui, tá? Ó, clica aqui no aviãozinho, convide ali pelo menos 5, 10 pessoas dos seus amigos que queiram saber um pouco mais de visto dos Estados Unidos, um pouquinho da trajetória aí, a gente vai falar um pouquinho sobre vistos para atleta, vistos para artistas. Então, tudo que está em voga aí, tudo que está acelerado, os vistos que estão saindo bem rápido. Você que tem essa urgência de ir para os Estados Unidos, quer se mudar logo, quer ter work permit, quer poder avançar, né, no seu processo e se mudar logo para os Estados Unidos, esse é o momento e essa é a live para a gente poder tirar suas dúvidas e também a gente discutir um pouquinho sobre esses vistos, tá? Então, ó, não deixe de convidar as pessoas. E aí, tô aguardando aqui a doutora Fernanda também entrar para a gente poder iniciar. E o que a Bia indica para gente? Todas as suas dúvidas, coloque aqui nesse comentário que a gente separou aqui as perguntas da caixinha, tá? Que a gente disponibilizou ali ontem. Então, a gente tem as perguntas da caixinha, vai ter as perguntas do ao vivo aqui e também a gente vai trocar essa ideia com o Arley, beleza? Vai falando da onde vocês estão nesse momento, vai convidando as pessoas, sejam muito bem-vindos. Daniel, Beatriz, História BR, sejam muito bem-vindos à nossa live e vamos já iniciar, né? Deixa eu só ver se eles estão aqui, ainda não. Mas, ó, você que está entrando agora, já vai, ó, compartilhando aqui a live com seus amigos. Mike, MQBR, vamos lá, vou aceitar aqui a Fernanda para a gente trocar essa ideia e já iniciar. Vamos lá, o Arley entrou. E aí, irmão, beleza? E aí, família, como é que estamos? Tudo bem? Beleza. Olá, Consegue me ver doutora. bem aqui? Olha eu tentando pôr um filtro aqui, parecendo a tia do Zap, toda errada. A luz tá maneira? A luz tá maneira aí? Vocês conseguem me enxergar melhor? Tá maneiro, tá Vou dar uma amarelo aí. melhorada aqui no Aqui, ângulo né, aqui de Bia? visualização. E o filtro aí, gente? Tá como? Tu tá Não, um eu não uso pouquinho filtro não, granulado. Fernanda. Aqui é essa beleza, essa beleza Natural. exótica A mesmo. beleza É natural, beleza né? exótica, beleza exótica. Ai, ai. E aí, galera, tudo bem? E Boa aí, tarde. o Alex, saudade de você, amigo. Pois é, Cabelo de abandonado, moça, gente. hein? Estão me devendo um almoço. Tem que Ah, marcar esse você... almoço aí, hein? Ué, tu tá agora só nos Estados Unidos, Pô, pô. só Tu quer não saber vem. Cara, da... Você tá voltei, totalmente internacional?
Voltei tem semana passada. E se Deus quiser, tô indo em janeiro de novo. Amém. Ai, que An- maravilha. Antes disso, pô, dá um pulo aqui pra gente Fazer aquele almoçar, né? almoço, Pagar aquele pô. almoço, né? Comer, comer aquele churrasquinho, né? Tem que comer Aquele aquele churrasquinho, churrasquinho. né? Não pode dar mole. A gente tem que comer um japonês aí antes de você ir embora de novo, pô. Final de ano aí fica apertado as datas, mas vamos arrumar. É, falar com o Dandan, meu parceiro, falar com Dona Jana, É, marcar todo mundo junto e conhecer aí o mais novo integrante da linha da dinastia do Paulo, né? Ah, pô, é. Paulo não Que eu, Tem para. mais um, né? Você que é, é sete, eu já tenho di- cinco. dinastia, tá fazendo a dinastia ele. E você vai startar quando, hein, Warley? Em breve. Se Deus quiser, janeiro já tá no forno já. Aleluia. É, É, o que eu vou Ar... deixar ele Mas para aí nascer o em Arley. setembro ali, entendeu? Porque nascer em janeiro não é legal, não. Nunca Não é, recebi não. presente, nunca É, recebi presente, nunca fiz festa no colégio, nunca tive aniversário em colégio. Ou é, seja, a mesma coisa. Sei bem como é, coitado. então assim, para não ter esses Traumas. lances de não ganhar presente, não, trauma, chega a ser um trauma, mais ou menos, mais ou menos. Mas a gente, eu prefiro que ele nasça depois de janeiro. Em nome de Jesus. Amém. Aí o Arley daí depois que abrir a porteira, Fernanda, já era, né? Não, Aí, aí, cara, depois que abrir a porteira, primo, aí não tem mais dois, três, desenrolo. aí já era. Vamos É, avisando, hein? Ó, eu e o Paulo aí. Paulo, obviamente, ganha disparado, né? Graças a Mas, Deus, né? mas mas, mas a briga tá grande. O Daniel falou que a quer briga. mais. Confirma aí, Daniel. O Confirma aí, Daniel falou Daniel. que quer mais, é verdade, hein? Ele quer mais Deixa um, ele hein? querer. Deixa ele ficar querendo. Vai querer, Mas vai dormir, vai passar. você sabe que isso aqui não é o tema da nossa live hoje, mas você sabe que a mulher, ela tem que atender os pedidos do marido, né? Você sabe, né? Maluco, eu Né? tô velha, o Arley. Submissa. Ó, começou a loucura. O Começou Daniel a botou loucura. aqui, chega! Ai, isso é isso. Vamos lá, gente. Vamos começar essa Vamos lá, live. Já galera. temos aí 16 Vamos lá, que a pessoas. Fernanda ficou na sinuca de bico aqui. Daniel tá afim, Fernanda ficou Não, na que sinuca de bico. Daniel tá assim. Eu tô velha, Arley. Tem amiga minha tendo neto, ainda tô fazendo filho, tá doido. Então, para pra pensar, daqui a 15 anos, 20 anos, você vai estar cheio de netinho. Não, Imagina. não. Deixa isso pra pensar depois. Ó, por exemplo, se cada filho do Paulo tiver 2 filhos, ele vai ter É, 10 netos. Se cada neto tiver 2 filhos, ele vai ter 20 bisnetos. Você tem noção que é isso? Nunca Paulo é mais vão jovem, ter esquecer. Paulo vai ver zica. bisnetos. Paulo vai ver todos os bisnetos. Nunca mais vão esquecer da linhagem do Paulo na Terra, Amém. cara. Esquece, É Tem já que isso, era. crescer e crescer e multiplicar. multiplicar. É isso. Eu tenho filho É de isso que 20, fica né, aí. cara? Então daqui a pouco já tá Daqui a nascendo pouco uns já tem, já. negocinhos. Paulo Já virou sério. começou. É. E se tiver um maluco que nem eu que quer ter uma porrada, irmão, aí esquece. Já era, esquece. Mas vamos lá, a Mas gente Vamos vamos lá. lá, já gente. tá Vamos aqui lá. com 10 A gente vai pessoas. falar, a gente vai falar hoje sobre o visto O, que é um visto Uhum, amplamente divulgado. O Arley aí, o nosso campeão, né? O Arley lutou pelo UFC. O Arley Uhum. é perito aí, o cara do MMA, campeão do TUF. Então, o Arley é meu amigo há quase 20 anos. Então, por isso que a gente está aqui trocando essas figurinhas. Mas hoje, especificamente, gente, a gente escolheu para falar sobre o visto O. O Arley, ele se encaixa no visto EB1, né, de habilidades extraordinárias, por toda a carreira que ele construiu ao longo de todos esses anos. Mas ele também se encaixa no visto O. Então, a gente escolheu falar hoje do visto O, né, das facilitações que têm acontecido no visto O. Então, talvez você que seja elegível para um EB1, né, o visto O não tem fila, né, como um visto EB, qualquer um dos EBs, né, Paulo? O visto O ele não, não tem fila, o visto O hoje tem tido uma facilidade muito grande. O crivo da análise do visto O não é tão alto quanto do EB1. Lembrando que o EB1 você já tem a sua residência permanente nos Estados Unidos, diferente do O, né, que é um visto temporário, mas que a gente vai falar já já que ele pode se tornar um visto definitivo. Então, para você que tem interesse aí em entrar nos Estados Unidos de forma mais rápida, é, e que talvez atenda aos critérios do visto O, a gente vai falar sobre também os critérios.
Envie essa setinha aí, mande para todo mundo que vocês saibam que tem interesse, porque hoje o visto O é uma alternativa excelente para você que pretende entrar nos Estados Unidos com uma certa pressa, tá? Então, hoje o visto O vem amplamente sendo divulgado porque ele tem sido muito aceito. O índice de aprovações do O subiu muito. Então, estando nos Estados Unidos com o visto O, você pode depois ajustar para o visto EB1, que está current totalmente. E vocês sabem que é muito mais fácil, mais rápido para ajustar. Quando você já vai estar nos Estados Unidos, a história vai ser outra. Vamos lá, Paulo. Pois é. Faz aí, começa aí. Eu dei só a palhinha. Você já começou bem falando um pouquinho, né, do visto que está sendo mais em voga. E agora a gente vai falar um pouquinho. Mas fala aí, Ali, um pouquinho da tua trajetória, a galera que está entrando aí na live. O currículo, não se estenda tanto, tá? Senão a gente vai ficar aqui dias e dias falando do teu currículo. Nada, Só resumido. Resumindo. nada. A galera, né, quem não me conhece, eu sou atleta, sou atleta de MMA profissional, fui campeão do TUF 3, participei do UFC durante 11 anos, e hoje eu tô enveredando para outras áreas da minha vida, de investimento, alguma coisa, outras coisas, e assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar, já vou jogar um pouquinho para frente, sempre pensar na nossa estrutura familiar e no futuro, né? O que é melhor para nossos filhos e nossa família. E hoje, dentro do meu entendimento, do meu raciocínio, das faculdades mentais que eu tenho, acredito que o melhor caminho é o exterior, devido à dificuldade que está tanto de segurança, quanto segurança de investimento, quanto segurança patrimonial. Então, assim, se você tem algum tipo de recurso, se você tem algum tipo de trabalho que te rendeu, te possibilita a viver no exterior, eu acho que já é uma coisa que você pode botar em pauta e começar a pensar. Porque, na verdade, apesar de todo mundo, depois que o Trump entrou, começou a imigração, que não sei o quê, pelo contrário. Ele quer pessoas qualificadas para estar no país dele. Se você não tem problema com a justiça, não tem nada que te descredibilize legalmente falando, e você tem um trabalho que você seja perito nesse trabalho, você já se enquadra para alguns casos de imigração legal. Porque, assim, não só como atleta, mas por ser cristão, eu sempre tive uma filosofia que é o seguinte: eu sempre vou entrar pela porta da frente. Porque se é Deus que está me levando, Deus vai me levar pela porta da frente. Foi assim que foi no UFC, foi assim que foi para tudo na minha vida, e eu sou muito grato a Deus por isso. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, meu caso é impossível, mas se você tem uma expertise, se você trabalha, se você trabalhou, por exemplo, eu tenho amigos que trabalharam em mecânicas de automotivas de renome durante 10, 20 anos de idade, Mercedes, Audi, BMW, então isso já o gabarita para lá na frente tentar alguma coisa. Pessoas que trabalham em engenharia, que são engenheiros de renome e tudo que envolve ali, que tem como comprovar, ter a credibilidade do trabalho, das suas obras feitas. Então, isso também te credibiliza para poder estar entrando em outro país de forma legal. E lá você tem segurança no investimento, lá a moeda é uma moeda forte, onde você compra as coisas não desvalorizam, você tem poder de compra. Se a gente for igualar, por exemplo, eu tenho liquidificador, coisa boba. Eu tenho liquidificador da Ninja. Na época eu comprei a $159. Aqui, na mesma época, ele estava de 4 a 7 mil reais. Ou seja, o poder de compra que você tem, o próprio iPhone, lá hoje o iPhone, vou falar de hoje, o iPhone lá está custando a base de $1.277, 1.277,78 com as taxas. Então, assim, aqui você paga, mesmo você convertendo, você pagaria 6 mil e pouquinho, aqui você paga 12 mil no Pro Max, ou seja, tudo isso você te dá mais qualidade de vida. Então, se você
tem os mesmos pensamentos, se você quer ter uma vida estável, uma vida tranquila, você domina a sua área de trabalho, Qualidade você de tem. vida, né, Arley, em primeiro lugar. Também. Exatamente, exatamente. E assim, por exemplo, escolas lá são muito boas. Então, eu já estou pesquisando isso bastante tempo antes de pensar em mudar, mas o principal fato de eu querer me mudar, de eu estar buscando essa nova fase da minha vida, é justamente por segurança familiar, segurança patrimonial e segurança de investimento. Você tem uma qualidade de vida. A gente vai ficar aqui discorrendo É, horas sobre isso, porque é realmente estarrecedor. Se a gente trocar dinheiro por dinheiro e ver o que o salário mínimo pode comprar lá e o que o salário mínimo pode comprar aqui, é exato. fato de você ficar maluco, é ficar sem cabelo que nem eu. Então, assim, para você que tem sua dúvida, para você que acha que, não sei se meu caso é elegível ou algo do tipo, eu acho que você tem que procurar a iPlane e trocar uma ideia, porque a segurança da sua família e dos seus investimentos está na sua mão. É Excelente. isso, Arley. A gente, Arley citou aqui algumas profissões que a gente atende também, que seriam outros vistos, tem de permanência, né, que a gente trabalha aqui com o EB2NW, que é para pessoas, né, qualificadas, como Arley citou, engenheiros, mecânicos, enfim, e uma infinidade aí de profissões que são para essas pessoas qualificadas, e também assim, para aqueles que querem, já tem uma empresa, né? O Arley conhece muitos empresários, muitos donos de companhias aí. Então tem mais uma alternativa, que é o L1, né? Onde você torna a sua empresa uma multinacional. Você tem uma mãe aqui no Brasil e você torna uma filial nos Estados Unidos com uma new office. E a gente hoje vai falar um pouquinho mais de O1, porque é mais direcionado às atletas, também porque está sendo um visto muito, como a doutora falou, muito em voga, que está aprovando muito, que a gente está vendo que ele está tendo uma seriedade muito grande, assim, visto de uma aprovação de 4, 3 meses, 2 meses de aprovação. Ele encaixa o Premium Processing, né, Paulo? Então, em Sim, é 15 15 dias você dias, né? pode ter a aprovação no virtual. Então, doutora, explica um pouquinho quais são os requisitos ali para que eu vejo muita. Tem um vídeo seu do O1, que todo mundo quer o O1, quer o O1, quer o O1. Ele é para todo mundo, ele é para quem, né? Vamos lá. Gente, eu obviamente não tenho gravado todos os critérios de todos os vistos, mas eu tenho a minha cola aqui, Paulo, e a gente vai falar sobre isso. Porque quando a gente fala em habilidades extraordinárias, como é o visto O, que é um visto temporário, a pessoa acha que nunca pode alcançar. Né? Uhum. Então, ela liga ao EB1, que é, obviamente, a gente liga o habilidades extraordinárias ao EB1, e realmente tem muita coisa a ver, mas não é só atleta olímpico, não é só medalhista olímpico que se encaixa num visto O, não é só um artista da Rede Globo de sucesso, que quando você encaixa na categoria de artista, Não. que é passível do O. Então, a gente tem muito atleta no Brasil, nós temos muito empresários no Brasil, nós temos pessoas comuns, né? E que se encaixam no visto O com tranquilidade. Então, o visto O, a diferença muito grande é que você precisa de um sponsor. Já vou falar todos os critérios, tá, Paulo? Não, é só. Você precisa de um sponsor nos Estados Unidos, mas você pode ser o seu sponsor. Como? Abrindo a sua própria empresa nos Estados Unidos. E não necessariamente você precisa ter uma empresa no Brasil para essa empresa nos Estados Unidos ser filial. Uhum. Então, essa pessoa jurídica, nessa new office que você vai abrir nos Estados Unidos, ela pode sim ser a sua responsável. Então, essa empresa pode patrocinar o seu visto. Então, a pessoa jurídica vai levar a pessoa física. Então, é o caso do Arley. Uhum. Então, o Arley ele se encaixa no visto EB1 com tranquilidade, a gente já bateu todos os critérios do Arley, mas em janeiro o Arley descobriu que está aí a caminho a benção. Ele fala, não, eu não Amém. quero esperar um ano para a primeira fase, 18 a 24 meses, que é o que tem demorado o EB1. O EB1 tem demorado muito. Então, o Arley fala, Fernando, eu quero aplicar o visto O. Então, o Arley, com toda a tranquilidade do mundo, pode abrir uma empresa, né? Dentro da expertise dele como atleta profissional que é,
Então, ele pode abrir uma empresa e essa pessoa jurídica do Arley, que é a dono, vai levar o Arley. Então, é a pessoa jurídica que vai ser responsável, que vai ser o sponsor do Arley. Então, sim, para o O1 você precisa de um sponsor, mas o sponsor pode ser a sua empresa. Você pode abrir a sua empresa. E não é caro abrir uma empresa nos Estados Unidos e nem burocrático e nem demorado. A gente aqui tem contador, né, parceiros que pode ajudar você a chegar tranquilamente, a abrir a sua empresa e a gente ter tudo documentado que a gente precisa para dar entrada no visto O. E como o Paulo falou, é um visto que tem demorado em média 4 meses. É a média, tá, gente? Tem acontecido muito antes. E quem pode aplicar o Premium Processing, que é uma taxa de 2.805 aí, pode aplicar em 15 dias, já tem o resultado. Mas vamos para os critérios, Paulo. Deixa eu falar rapidamente sobre os critérios do visto O, né? Que não é um visto de residência permanente, mas ele pode se tornar. E como ele pode se tornar, a gente já vai falar já já. Vamos para os critérios. Então, você tem que ter prêmios, né, de reconhecimentos nacionais ou internacionais. Esses prêmios podem ser premiações menores. Então, vamos supor que você seja um empresário e você tenha ganhado um prêmio local, mas um prêmio local significativo, né? Ou você tenha passado num concurso público de extrema dificuldade. Isso hoje, Paulo, tem sido aceito como premiação. Então, você imagina passar num concurso onde somente 8% foram aprovados. Então, é muita coisa. Então, eles consideram uma premiação. Então, vai depender do concurso, vai depender da sua área. A gente precisa analisar, tá? Participação como membro de associações que exigem conquistas excepcionais. Então, o Arley aí, que fez parte do próprio UFC por 11 anos, né? Conta muito. Então, seria qualquer organização dessa fechada em que você é convidado a fazer parte pelo seu destaque na área. No Brasil, geralmente, o brasileiro ele não quer fazer parte dessas associações, né, Paulo? Dá trabalho. De nada. Né? É isso aí, não dá um retorno para a pessoa. Mas não precisa ser uma academia brasileira de letras, né? Não precisa ser um comitê olímpico. Você pode fazer parte de uma associação que tem um prestígio na sua área. Ela não é amplamente divulgada, mas tem um prestígio. E existem associações, inclusive, nos Estados Unidos, gente. E a gente consegue localizar para vocês essas associações, tá? E que você consegue se tornar membro com facilidade e cumprir mais desses critérios. Lembrando que de todos esses critérios, você precisa cumprir apenas 3. Cumprindo 3 desses critérios que eu estou citando, você já se torna elegível para o visto O, tá? Material publicado sobre o beneficiário em grandes veículos. Então, vou seguir o exemplo do Arley, por exemplo, que já saiu em várias notícias, jornais, revistas, né? Mas você pode ter saído em 2, 3 matérias como importância pelo que você fez. A gente já consegue utilizar. Então, material publicado sobre você ou sobre o que você fez, tá? Então, o Arley poderia nem ter uma reportagem sobre ele, por exemplo, né? Quem é o Arley, de onde ele veio, onde ele nasceu, mas ele tem centenas de matérias sobre luta, sobre conquistas, então existem centenas de matérias. Participação como juiz. Então, essa questão de avaliar o trabalho do outro, a gente tem, por exemplo, simpósios. Existem simpósios que você avalia o trabalho do outro. Se você for professor, por exemplo, uma banca de mestrado, doutorado, você avalia. Faculdade, TCC, você avalia o trabalho do outro. Então, jurado, né, de uma luta, de campeonatos, você também fez parte desse tipo de avaliação como juiz. Então, não pense só juiz nas artes marciais ou no esporte, tá? Contribuições científicas, acadêmicas ou comerciais de grande importância. Então, aí entra os artigos científicos e na área comercial, algo grande que você tenha feito para contribuir na sua área. Autoria de artigos acadêmicos ou técnicos, aí entra um viés totalmente acadêmico, se a pessoa já tem uma pegada mais acadêmica. Então, é levado em conta não somente quantos artigos científicos você tem, mas sim quantas vezes esse artigo foi citado, a relevância do seu artigo.
Emprego em função essencial. Então, cargo de liderança, é muito importante que você tenha tido cargo de liderança. Então, a pessoa, às vezes, jogou futebol a vida inteira e aí ela tem todos os critérios. E aí, hoje, ela se tornou técnico de futebol, ela se tornou preparador físico, né? Acabou se formando, quer dizer, ela atende todos os critérios e mais agora o critério é, de, de um cargo essencial, tá? E, por último, o salário ou remuneração, né, acima da média. Então, esse é um critério que as pessoas cumprem com facilidade. Você ter um critério acima da média é um critério fácil de cumprir, um salário é um critério fácil de cumprir, e que a gente aí consegue tranquilamente o seu visto O. Lembrando que o crivo do visto O não é como o de um EB1, né? É Isso, muito Paulo. pragmática, né, doutora? Exatamente. Americanizado mesmo, né? Cumpriu, tá. Transparente. Não Cumpriu tem os se. requisitos, está assinado o papel. Requisito está dentro. É isso. Não há nenhuma subjetividade nisso. Então é isso. O visto O1, ele não é um visto só para as celebridades, né? Paulo sabe, eu tenho familiares hoje nos Estados Unidos com esse visto e não é um atleta, né? Ele é atleta, já teve a fase de alta performance, hoje já está aí da nossa idade, né, Paulo? Não está mais fazendo tantas gaiatices. Mas é um cara da ginástica, olímpica, é um cara dos malabares. Que dá aula hoje, né? Dá aula, hoje ele é coach, foi convidado e está lá com visto O e exercendo brilhantemente. Não é nenhum atleta olímpico, né? Mas tem Tá lá todo um histórico contribuindo. continua contribuindo, sem dúvida nenhuma. E Tá? agora mudou para o EB1, né? Agora vai migrar para o EB1, é isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Permanente. É isso que eu queria perguntar, porque tem muita gente que às vezes está assistindo e não consegue entender. Qual que é o trâmite de você trocar o teu visto O para uma residência permanente, um green card, por exemplo? A gente chama de ajuste de status, Arley. Então, você segue com um visto que não é permanente, né? Não é um visto definitivo, para um visto permanente. Então, o O sendo provisório, um ano depois, né, você já pode aplicar para o seu EB1, né, depois que você está lá com o seu visto O. Então, se você estiver cumprindo tudo, se você estiver agindo dentro da lei, um ano depois, você já pode aplicar o seu EB1. Então, é muito tranquilo, e é algo que a própria imigração já espera, né? Há a intenção de quem tem um visto O, gostou do país, Já trocar. se tornar um residente permanente. Sim. E outra pergunta aqui também, muita gente liga, tá nos assistindo, para você poder tirar o visto O, é necessário você ter um visto de turismo antes ou você pode dar a entrada do zero num visto O direto já? Direto, Arley, não é necessário nenhum outro visto, não é necessário você nunca ter pisado nos Estados Unidos para tirar um visto O ou qualquer outro tipo de visto. Não há um fator condicionante, né? Olha, você primeiro tem que ter sido turista, depois tem que ter passado por um visto estudante, para depois se tornar um O ou um visto definitivo. Não é assim. Você pode partir direto para o visto O sem problema algum. Então, para deixar registrado aqui a todo mundo que é atleta, vou falar da minha área, que é mais fácil de falar, todo mundo que é atleta teve algum destaque, tanto nacional quanto internacional, está habilitado para o visto O. Então, tirando o visto O, você pode pedir a mudança de status já nos Estados Unidos, já morando, já trabalhando, já dando aula, já fazendo qualquer outra coisa que você quiser. É basicamente isso, correto? E tem até Desculpa, pode falar. É exatamente isso. Você está lá já trabalhando e ajusta. E nem precisa ser nacional. Pode ser local. Então, por exemplo, o cara foi campeão estadual. O cara já é habilitado para o O1. Então ele. O campeão agora pode ser em grupo, né, Paulo? Então, pode ser em grupo também. Ele não foi campeão sozinho, como o caso do Arley, que o esporte dele é ele e Deus. É individual, exatamente. É tu e Deus. Mas, por exemplo, o cara é atacante, o cara é zagueiro do time e tal. Ganhou, sei lá, um estadual. Então, o cara é engenheiro. O
o que ele A fez, o companhia, projeto dele, o a companhia projeto. dele ganhou um prêmio. Ele está dentro, o prêmio é dele, ele fez parte. Então a gente tem que lembrar que essa premiação desde o ano passado, ela não é só um prêmio individual, você Ele pode ter foi um prêmio ampliado. coletivo. Eu queria explicar aqui para a galera que está nos assistindo o seguinte: por que que isso acontece? Porque os Estados Unidos ele valoriza muito as individualidades, as habilidades individuais, seja tanto quanto esporte de grupo ou esporte individual. Então, assim, você tem um ex-atleta aqui que foi campeão nacional, internacional, foi campeão mundial. Aqui ele tem um certo tipo de prestígio, lá nos Estados Unidos o prestígio é muito maior. Eles valorizam muito as habilidades, devido à Muito. sua cultura, devido a tudo. Por exemplo, o super-homem nasceu para ser americano. O super-homem não tem como ser de qualquer outro país, porque lá eles valorizam isso. Porque muitos países, principalmente países do terceiro mundo, a galera quer que todo mundo seja igual. Tipo, não pode se destacar muito. Lá, pelo contrário. Lá, se eles veem que você tem um potencial de se destacar, eles investem na sua vida para que você represente o país para o mundo todo. Então, Né? você que tem uma habilidade especial, você que é jogador de futebol, você que foi jogador de futebol durante anos, você que foi atleta, tudo de boxe, jiu-jitsu, MMA, de qualquer tipo de esporte, tanto individual quanto coletivo, você se qualifica para entrar no visto O. É Aí isso. você vai Ó, procurar. lembrando, esporte, ciência, negócio, arte, cinema e TV. Então, a gente está falando hoje especificamente que a gente tem o campeão Arley aqui, e a gente está focando na galera do Arley, mas não é só para atleta. Então, hoje a gente deve estar com um público grande de atleta por conta do É. campeão, mas o visto ele abrange muitas pessoas, principalmente na área comercial de negócios, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que você travou aqui, desculpa. Entrou a mensagem. Você entender aquilo de fato que você quer para sua vida e conversar com essa galera maravilhosa e poder tirar suas dúvidas e poder, de fato, tomar um passo que vai mudar a sua história. Com certeza. Tem que dar o Agora, primeiro passo. beleza. Agora vamos falar um pouquinho. Vou trazer de volta aqui para o Arley para falar um pouquinho também sobre essa intenção, né, de estar ali estudando e fazendo esses movimentos para poder mudar esse curso da tua vida e poder imigrar, né, ali legalmente, e tudo mais. Então, assim, trazendo um pouquinho para tua área até para motivar outras pessoas, qual foi o motivo do Arley ali dentro? Porque, pô, por que Estados Unidos? Porque vou migrar. Eu sei que tu falou um pouquinho, mas fala um pouquinho para tua galera e o que tem na tua Pô, né, cabeça ali. Paulo? É, Então, eu sou uma pessoa que eu acompanho muito política. Então, eu fico sempre de olho, tanto nas variações, bolsa, tudo o que acontece. E uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos é que dolarizar meu patrimônio é a melhor situação para quem quer prosperar na vida. Porque aqui a gente tem o efeito da inflação, o efeito que a nossa moeda ela perde o valor ano após ano, e isso é muito prejudicial para quem veio do nada como eu e quer chegar num patamar de tranquilidade financeira. Então, assim, não tem como eu lutar contra todos os eventuais problemas que eu tenho já para abrir um negócio, para ter uma situação, não ser remunerado da forma que eu gostaria de ser remunerado, ainda ter que lutar contra o Estado, porque eu pago num carro, por exemplo, se o carro compra um carro de 100 mil, eu pago quase 40 mil de imposto. Inclusive, o próprio IPVA é imposto em cima de imposto. Aberrações jurídicas que a gente não consegue entender no Brasil. Por exemplo, coisas bobas que eu me irrito profundamente. É inconstitucional se ter um pedágio de um município, de um bairro para o outro. Então, assim, pedágio da linha amarela, que vai linha ligar amarela. Jacarepaguá ao Meier, isso é inconstitucional. São aberrações jurídicas que são possíveis através de canetadas e daquelas, eu esqueci o nome, da liberação que o juiz faz, de qualquer forma. E o que acontece? Eu tenho que lutar para conseguir fazer meu negócio dar certo e tenho que lutar para sustentar a máquina do governo. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Se eu compro, vou comprar uma caneta dessa aqui, uma caneta Bic dessa aqui, correto? Eu vou comprar uma caneta Bic. Essa caneta, ela custa $1. Quando eu for pagar, o preço dela na prateleira tá $1.
Quando eu for pagar, eu vou pagar $1,50. Por quê? O dólar, os 50 cents, esse 50 cents é de imposto. Ou seja, tudo que eu pago, tudo que eu for comprar, vem discriminado imposto. Questão de financiamento. Lá, o americano, ninguém compra nada à vista. É tudo parcelado, porque as taxas de juros são muito baixas e eles entendem o seguinte: se você tiver dinheiro e trabalhar seu dinheiro, você vai ter mais dinheiro para poder prosperar mais. Então, baseado em tudo isso, eu cheguei na decisão do seguinte: a minha moeda desvaloriza, o nosso país é um país de terceiro mundo, onde tudo é atrasado, os impostos são muito caros. A gente paga imposto na pessoa física de 27,5%, paga imposto sobre imposto. O empresário que vai pagar o imposto, que vai assinar a sua carteira, ele paga uma fortuna, paga quase o dobro do valor para poder te ter trabalhando. Condenado por ser empresário. Sim. E, além de tudo, é condenado e descriminalizado por ser empresário. Então, assim, vendo todo esse cenário, vendo uma possível melhora daqui a 15, 20 anos, eu acredito que isso vai acontecer, as pessoas vão acordar, porque a corda está no pescoço, é rombo atrás de rombo, desvio atrás de desvio, escândalo atrás de escândalo. Eu não estou aqui para polarizar nem para um lado nem para o outro, mas estou aqui para falar a verdade. O Brasil, infelizmente, está envolto em dívidas, em situações que, para manter a máquina do Estado, para manter a propaganda do Estado, quem está pagando são os trabalhadores. Então, são números inflamados, números que a galera maqueia. Então, vendo tudo isso, enxergando tudo isso, eu quero ir para um lugar onde eu tenho liberdade de ter minha arma, tenho liberdade de morar onde eu quiser, tenho liberdade de ter minha propriedade, saber que ninguém vai invadir, que se invadir não vai sair de lá de vivo. A legislação te permite isso. Né? O mínimo, né, Larry? É. Que é o mínimo, né? Você se proteger, você não ter esses lances de ideologias em colégios, as crianças irem para o colégio para praticar esporte, para estudar, matéria eletiva, matemática, português, ciência, geografia, tudo isso que a gente gostaria de ter para o nosso Brasil. Só que, assim, eu entendi o seguinte, uma expressão que eu uso com os meus amigos, eu vou usar aqui. É muito fácil mudar a árvore, é muito difícil mudar a árvore de lugar, mas o macaco de um lugar para o outro a gente consegue mudar. Então, baseado nisso, eu penso o seguinte: é muito mais fácil eu ir para fora, prosperar, conseguir fazer as coisas lá, e mesmo que eu queira voltar para ajudar, abrir um projeto social na minha comunidade, onde eu cresci, fazer alguma coisa direcionada a isso, com dinheiro a gente consegue. Mas sem dinheiro e esperar do Estado que isso aconteça, a gente não vai conseguir isso. Então, esse foi o meu maior motivo. O fato de liberdade, o fato de eu poder falar o que eu penso, de eu poder falar o que eu quero, o fato de eu ter direito à defesa, à legítima defesa, a ter direito à propriedade, porque você tem uma propriedade que você sabe que ninguém vai te tomar, o Estado não vai te tomar a propriedade. Lá funciona da seguinte forma: a educação ela é muito boa, a saúde você paga, porque tem um mistério da saúde aqui, que eu vejo a galera falando, porque a saúde nos Estados Unidos é muito cara, muito cara, muito cara, mas tem planos de saúde lá junto relativo, ao exatamente. governo. Você paga proporcional o quanto você ganha e proporcional ao número da sua família. Pois é. Paulo ia pagar nada. Eu ia pagar nada. Paulo ia pagar merreca. O Alexandre falou, eu vou Tem pagar amigo. mixaria. Tem amigo meu que paga $100, 50, $70 por mês para a família inteira, de 4, 5 pessoas na família. Sim. Então, assim, acho que a Bíblia é o maior exemplo que a gente tem. O povo perece por falta de conhecimento. Se você entender e conhecer de fato aquilo que você está buscando, você se pesquisar, você se informar, você vai poder tomar uma melhor decisão para sua família, para os seus filhos e para o seu futuro, né? Então, assim, essa foi a métrica que eu usei, a métrica que eu tenho usado para definir os meus próximos passos de um tempo para cá, e daqui para o resto da vida vai ser assim. Eu vou sempre preservar a minha família, minha segurança e minha mental health, minha saúde mental. Ou seja, isso para mim é indiscutível. Eu saber que eu não preciso sair no carro e ficar olhando para o lado e para o outro para saber se tem um motoqueiro que vai me assaltar. Lá não acontece isso. Por exemplo, trânsito. Eu tenho muito problema no trânsito. Já visto que o trânsito aqui é extremamente caótico. Lá você anda, não tem motoqueiro passando no corredor, não tem ninguém assaltando você para pegar teu carro
de moto, sabe? Então isso te dá uma tranquilidade, te dá uma saúde mental melhor, te faz focar naquilo que realmente você precisa focar para você prosperar e ter uma família abençoada, que eu acredito que é o que todo mundo deseja. Excelente. Legal, Arley. Dentro das suas conquistas, Arley, eu elenquei agora alguns critérios, e dentro das conquistas que você tem, qual que você considera mais marcante que levaram você aí a poder ser elegível para o visto O? Qual que Eu você acho Eu acho, sem considera? sombra de dúvidas, foi ter sido campeão do The Ultimate Fighter Brasil 3, na edição do Chael Sonnen contra o Vanderlei Silva. Eu acho que isso foi o grande divisor de águas da minha vida, foi o que me fez entrar no UFC, o que me fez permanecer lá durante 11 anos, o que me deu condição de sustentar minha família, de ter minhas coisas, de ter meus negócios. E assim, graças a Deus, eu passei por isso, eu consegui ser campeão daquele programa, e depois daquilo minha vida deu um salto. É Excelente. inesquecível, né? Para quem É. acompanhou, quem não acompanhou, procure aí nas redes, porque foi muito emocionante. Vai aí, Paulo. E quais foram, a gente separou aqui umas perguntas, né? Quais foram os maiores desafios aí a tentar sair do Brasil para você competir? Teve alguma situação, algum caos Restrição. aí para Não, então, compartilhar para a galera? para competir, não teve, porque eu só competi fora do Brasil depois que eu entrei para o UFC. O UFC Aham. te dá toda a estrutura que você precisa para viajar, levar corner, comida, alimentação, estadia. Então, foi tudo muito tranquilo, eu não tive que fazer. Mas tem amigos meus que lutam por exemplo, eu quando lutava campeonato amador, eu queria muito ter ido disputar o campeonato mundial de kickboxing, que era na Europa. E o sul-americano, que era na Argentina. Eu não tive recursos para isso. Meu Bolsa Atleta não funcionava. A realidade é que, na época, falava um boato, que também não sei se é verdade, então eu estou falando que é boato, ou seja, não tenho como confirmar, que para você ter o Bolsa Atleta no meu esporte, você deveria pagar uma mensalidade do que você ganhasse, X valor que você pagava para quem conseguia o Bolsa Atleta. Então, como tudo no Brasil, é extremamente Exato. aparelhado. Então, É, ou seja, eu não consegui, eu tinha gabarito para poder lutar, tanto no Sul-Americano de kickbox e me classificando, ia para o Mundial de kickbox, só que eu não tive recursos para fazê-lo. Ou seja, inclusive a gente se conheceu nessa época. Eu para poder lutar em São Paulo, foi a igreja que levantou uma oferta para mim. Não sei se a Fernanda lembra disso, a gente estava na igreja, opa. o pastor foi lá e levantou uma oferta para mim para poder ir viajar para lutar o Campeonato Brasileiro, que eu fui campeão, inclusive, de kickboxing. E assim, são coisas pequenas que me dá o grau de dificuldade de entender que assim eu tenho que ser muito melhor no que eu faço e assim essa é a nossa realidade do povo brasileiro. Só lembram de esporte ou do futebol, Copa do Mundo, esporte Olimpíada. Já olímpico está lá em só cima, ou nas quando o cara já Olimpíadas. está lá em cima. Só nas Olimpíadas, só nas Olimpíadas. A É, trajetória que a gente tem para chegar até é. determinado local que a gente almeja Anos. é sozinho. Então, assim, eu acho que a Diferente maior dos Estados dificuldade. Unidos, né, Arley? Porque, assim, Uhum. qualquer pessoa, como você disse no início, qualquer criança como você, né? Eu conheci o Arley tinha acho que 17 anos, 18 anos, acho que 17. 17, É, 17, 17. 17 anos. É que a gente tinha a mesma idade, eu, Arley, não sei se vocês sabem, né? Fica quieto, eu não. Mais ou É, menos. Mais ou menos. então, qualquer E eu jovem na conheci idade ela, do só para Arley. deixar aqui registrado, eu conheci ela antes dela casar com o Daniel, tá? Que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço. O Arley faz lobby do Daniel, desde aquela É. época, né? Sempre E fiz, aí, sempre fiz. uma criança, né, um adolescente, um jovem com talento do Arley nos Estados Unidos, ele seria tratado de uma forma completamente diferente. Então, ele não teria Investimento. passado nenhuma dificuldade. Então, ele estudaria numa boa escola, a equipe ia começar a ver, a equipe da escola, que ele ia se destacar no Exatamente. esporte. Então, o que o Arley não pôde, não pôde, a mãe não pôde fazer por ele, hoje ele pensa em fazer pelos filhos. Então, Exatamente. se os filhos dele puxarem um terço do talento dele para a luta, eles estarão feitos, porque eles serão treinados, capacitados, reconhecidos para permanecer no esporte. Então, eu costumo dizer que o que a gente deixa para os nossos filhos
com o green card, futuramente com uma cidadania americana, né? A gente entra com O, depois green card, depois cidadania. É o maior legado, né, para uma pessoa que tem um viés atleta como o Arlen. É deixar para os filhos algo que ele não pôde ter. Passou tanta dificuldade, igreja fazendo vaquinha para lutar ali em São Paulo. Então, você imagina, um cara como ele, com 17 anos nos Estados Unidos, ele era campeão do UFC a vida toda. Então, aí para você ver como é que funcionam as coisas. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu falava que quando eu ia responder algum questionário, tanto dentro da igreja quanto fora, eu já vi isso, inclusive, em todos os lugares que eu fui. Eu muito novo, com 17, 18 anos de idade, quando eu chegava lá e botava profissão, eu já tinha parado de estudar, né? Que eu terminei o ensino médio e falei, vou focar só na luta. Eu botava atleta. As pessoas olhavam para mim e riam da minha cara. Tipo, porra, tá de brincadeira, né? Tu é atleta. Magrelão, né? E assim, isso é o tipo de coisa que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você tem hoje, porque na minha época não tinha Instagram, não tinha nada que tem hoje, né? O advance da tecnologia, então você consegue muito mais notoriedade, muito mais, a sua mensagem é muito mais amplificada, porque você tem rede social, você tem internet, você tem tudo. E assim, naquela época não se tinha isso. E lá nos Estados Unidos sempre teve essa cultura de valorizar as suas habilidades individuais. Eu acho que isso é o legado que eu quero deixar para meus filhos. Eu acho que se em nome de Jesus, Deus permitindo, a gente ter família e prosperar e crescer, eu quero que eles escolham o que eles quiserem para a vida deles. Ah, eu quero ser médico. Pô, beleza, a gente vai estudar para você ser médico, te botar na melhor faculdade, você ser um médico e pregar os seus valores, os princípios e os valores de Jesus em qualquer lugar que você for. Eu sou cristão, acredito nisso. Seja piloto de Fórmula 1, seja jogador de futebol americano, seja jogador de basquete, seja médico, seja engenheiro, o que ele quiser fazer, ele vai poder fazer. Ele vai ter a liberdade de escolher o futuro que Deus deu para ele ou o futuro que ele quer, a escolha dele. Então, o que cabe a mim é fazer o seguinte: o meu teto tem que ser o ponto de saída deles. Então, eu acredito que fazendo isso é o melhor para minha família. Então, também responde um pouco do porquê eu quero me mudar para os Estados Unidos. Legal. Posso fazer a última, Paulo? Pode. Vamos lá, Arlen, para a gente encerrar, eu queria que você respondesse algo muito legal e que talvez um pai esteja assistindo essa live, né, com dúvida se imigrar ou não, se eu vou imigrar ou não, se é para mim, se é para minha família, se eu quero essa mudança. Se a pessoa tem dúvida de startar, de dar esse pontapé inicial, essa pergunta acho que você vai responder para os futuros atletas, mas eu acho que vai pegar os pais, né, que estão assistindo a live. Então, que conselho você daria para um jovem atleta que sonha em competir nos Estados Unidos? Então, um pai que vê um filho já começando no esporte e pretende, às vezes, dar uma oportunidade melhor de vida. Que conselho você daria para esse atleta que pensa em competir? Eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é falando direto ao atleta. Se você quer chegar ao nível de competir internacionalmente, você tem que abdicar de tudo nesse momento em prol desse objetivo. Então, assim, você lembra que geralmente, atleta tem validade pouca. Uns 40, 30 e tantos para lá já começa a dar muito problema. A gente vê jogador de futebol se aposentando com 33, 34. O lutador de MMA, ele consegue chegar aos 37, 38, 39, até 40, 42. O Anderson foi até 42, que também é uma sumidade, outro nível de habilidade. Então, assim, você tem que abdicar de tudo por esse momento para ter uma velhice tranquila. Porque, geralmente, quando você trabalha com paixão, te dá o recurso financeiro desejado. Se você é muito bom no que você faz, você ganha proporcional à sua habilidade. Só que você tem que ter a mentalidade de que você vai ter que abdicar de muitas coisas para conseguir atingir o seu objetivo. E a parte dos pais, eu falo o seguinte, que é a segunda parte da resposta. Se você vê que seu filho tem a condição de se tornar um ícone no esporte que ele pratica ou no algo que ele faz, vá para um lugar que valorize isso. Se você tem condições hoje de fazer uma imigração legal, se você tem condições de fazer isso, faça para o futuro melhor do seu filho. Porque pensa, se ele já é bom, se ele vai conseguir, se abdicando de tudo, fazendo a parte dele, correndo atrás, conseguir chegar aqui no Brasil, imagina num país onde todo mundo valoriza e todo mundo incentiva. Então, assim, a resposta que eu tenho para esse pai é: invista no seu filho.
não importa, porque o seu filho, abaixo de Deus e da sua esposa, é a melhor coisa que você tem na sua vida. Então, você tem que investir o seu melhor nele e preparar ele para o mundo. Então, assim, se você tem a condição de ir para fora e dar uma condição melhor de vida para o seu filho, eu queria que o Brasil fosse assim. Mas, como eu falei, não tem como mudar a árvore de lugar, mas eu posso me mudar da árvore. Então, é esse meu pensamento e essa é a resposta que eu deixo. Excelente. Caramba, tirou onda, hein? Arlen. Depois dessa, caraca, se você estiver aqui, não emigrar, assim, Se estiver pensando em migrar, porque o que eu escuto muito, Arlen, eu atendo muitas pessoas, né, ao longo da semana. Então, eu escuto muito, eu não sei a adaptação dos meus filhos. Eu falo, meu querido, presta atenção uma coisa. Se preocupe com a sua adaptação. Porque criança, adolescente, vai se adaptar no piscar de olhos. Eu não gostaria de me adaptar. Eu não gostaria de me adaptar num lugar que tem guerra, tipo Síria, esses lugares assim. Agora, Estados Unidos, irmão. A barreira da língua, tem os amiguinhos. Eu falei, meu querido, quantos amiguinhos você tem de quando você tinha 12, 13, 8, 17 anos? Quantos sobraram? Né? Então, a oportunidade que você vai dar aos seus filhos, à sua família, de recomeçar, não tem proporção, não tem como medir, né, o que você pode fazer hoje para a sua família. Então, não tenha medo, né? Não tem nem o que comparar. Meus amigos. Que amigo? Amigo com 8 anos? Amigo com 12? Eu atendi sexta, aí a pessoa assim, não, como eu vou me adaptar? Eu falei, amiga, você está se adaptando com a linha amarela fechada. O tiroteio comendo na linha vermelha. Você tá vindo da O governador está Brasil, tendo que fazer operação de barricada. Tu tá achando? Cara, operação de barricada. Você tá achando que você não vai se adaptar num país seguro? Você tá brincando, né? Pô, outra coisa, eu não vou ser, eu vou ser bem, eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero. Mas eu sinto saudade dos amigos, por exemplo. Eu tenho muita ligação com meus amigos, os amigos que eu fiz depois de velho. Os de infância eu tenho, porque a gente tem um grupo que cresceu na mesma rua e tal, e somos 8 pessoas que cresceram junto, basicamente. Eles moram em Minas, eu moro aqui no Rio. Quando eu tô com saudade deles, o que eu faço? Eu entro no meu carro e paro lá em Minas. Quando você estiver com saudade dos seus amigos, quiser ver seus amigos, vem pro Brasil. Pega um avião e pronto. O mais importante é a sua família. Você tem que prezar pela sua mulher e pelos seus filhos. Tirar ele desse lugar, desse caos aqui, onde é segurança. Recentemente, onde eu moro, é um lugar muito tranquilo. Recentemente, tentaram roubar ou sequestrar uma menina aqui na frente. O segurança estava armado aqui, trocou tiro com o vagabundo correram. Ou seja, Rio de Janeiro não tem mais limitação. Não pode mais ir para aquele lugar que é perigoso. Qualquer lugar, a qualquer momento, te causa risco. Então, eu estou falando para vocês aqui do fundo do meu coração. Se você tem a oportunidade de meter o pé, vai com Deus. É isso. Excelente. Não esquente mais a cadeira. Finalizado que isso, tá ótimo. É isso. Obrigado, viu, Arlen, pela... Tamo junto aí. Obrigada, amigo. Estou esperando aí o nosso almoço para a gente venha. Diga. Só para deixar claro aqui, todas as pessoas que eu indico, eu costumo fazer um critério muito grande. E a Fernanda já passou no meu critério há 20 anos atrás. Então, assim, vocês podem ficar tranquilo que eles vão tratar a condição de vocês com todo o carinho e toda a honestidade possível. Ninguém está aqui para ganhar dinheiro em cima de trabalhador. A gente está aqui como missão de vida e todo trabalhador é digno do seu salário. Estamos aqui como missão de vida, tentando ajudar o máximo de pessoas a terem uma vida extraordinária. Então, assim, se você quer ter uma vida extraordinária fora do país e levar sua família de forma legal, a iPlan é o melhor caminho, tá? Um beijo para vocês, estamos juntos, fiquem com Deus e vamos para cima. Amém. Obrigado, beijo, gente. Doutora. Obrigada, Arlen. Até semana que vem. Estou esperando a você para o nosso almoço. Até semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Demora. Valeu. Tamo Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.